e o Agricultura BR fala nesta abertura de programa sobre boi gordo, sobre carne bovina. E para falar sobre este tema, eu converso agora com o Maurício Nogueira, ele que é o titular da Atenagro, e fala conosco a respeito, principalmente de mercado, né, para o boi gordo. Maurício, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E nós temos visto, Maurício, um mercado muito sustentado atualmente pelas exportações, um consumo de carne bovina doméstico bastante prejudicado por questões econômicas internas. Como é que você avalia esse momento da cadeia produtiva? Maurício, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiana. É sempre um prazer estar aí com vocês. Você tem razão, nós temos aí um consumo mais baixo, né, da carne em relação a anos anteriores, mas a gente precisa reforçar, Fabiano, que apesar da situação econômica, apesar de todos os problemas que nós estamos vivendo, esse consumo ele é causado pela queda na oferta, não é queda na demanda. Né? Então, se fosse uma queda na demanda e a gente tivesse um desequilíbrio, os preços da carne e do boi não estariam nos patamares que estão. Então, o grande problema que a gente vive é a oferta. Né? E aí a gente tem todos aqueles fatores que a gente tem discutido com frequência, relacionado aí ao ciclo pecuário, relacionado a um ciclo de décadas, né, que a gente vem ajustando o estoque, tanto de pastagem como de rebanho, a demanda, e aí a gente criou um momento com a gente tem chamado aqui de tempestade perfeita, né? Um problema de ordem internacional, principalmente relacionado à oferta de proteína de carne suína, né? E ocorrida aí a partir de 2019, e tudo isso elevando o preço, né? E desequilibrando a demanda maior que a oferta. E a gente acredita que esse cenário, claro, vai perder um pouco de força, mas deve se estender aí pelo menos até 2025. Maurício, antes de falarmos aqui do boi gordo e principalmente do que vem acontecendo na pecuária brasileira propriamente dito, sobre essa demanda reprimida que há no Brasil de certo modo. Essa demanda reprimida, que é quem gostaria de estar consumindo mais carne e de repente não está conseguindo fazer esse procedimento, com um retorno, com uma volta do mercado, principalmente o fortalecimento do mercado interno, nós teríamos qual situação no Brasil com um aquecimento tão forte como nós temos desde os últimos 2 anos e agora janeiro começa dessa forma também nas exportações? Bom, as exportações a gente acredita que ela vai continuar sendo impulsionadas. Nós não efetuamos o recorde em 2021 em toneladas, mas por vários fatores que entraram aí na conta, inclusive recuperação mais acelerada da carne suína. Então, se você pegar no pacote de exportações de carne brasileira, a carne suína passou de 1 milhão de toneladas exportadas, coisa que nunca tinha sido observada. O Brasil saiu de quarto para primeiro lugar no ranking de exportação de carne suína. Isso não muda a tendência, Fabiano. Nós estamos projetando que a gente continue fortalecendo o nosso perfil de exportações, né, tanto melhorando aí preços como composição do que é exportado e aumentando o volume, né, a quantidade de carne exportada nos próximos anos. E eu não duvido da gente, em pouco tempo, alcançar aí a marca das 3 milhões de toneladas de equivalente carcaça exportada, né? Não sabemos quantos anos isso leva, e isso não vai afetar. Existe um mito de que exportar diminui o acesso à população brasileira. Se a gente continuar exportando, a gente continua estimulando que frigoríficos e produtores invistam, aumentem a oferta, né? O pessoal vai atrás desse resultado e isso favorece com que a gente acelere a quantidade de carne que vai ser colocada no mercado interno. E aí sim, a tua preocupação, né? Mesmo que a economia melhore e esse consumidor queira voltar aos patamares anteriores de consumo, ele vai ter ou não carne, né? Acreditamos que a tendência é que a recuperação e o aumento da oferta aconteçam mais ou menos juntos. Então nós estamos aí nesse momento
delicado, né, do ponto de vista de preço para o consumidor, mas no futuro próximo isso tende a se ajustar. E só lembrando, né, quando a gente faz o cálculo de proteínas, uma coisa é a gente fazer a análise separada, que nem nós estamos discutindo aqui da carne bovina. Mas quando a gente analisa as proteínas em geral, né, o brasileiro perdeu muito pouco em termos de consumo de proteína de qualidade. Isso é muito bom, principalmente quando a gente compara em relação a outros países. Maurício, agora falando principalmente da pecuária no campo, né, pecuária de corte do Brasil, a relação hoje que nós temos nos negócios, tanto para quem forma bezerro, para ter o boi magro e quem faz a terminação dos animais. Hoje nós estamos vendo um ciclo pecuário que vai tendo o seu momento, né, a sua vivência, e nós temos observado também, de certo modo, um pecuarista que administra muito bem o boi pronto, né, em relação à comercialização, à entrega para a indústria frigorífica. Tem conseguido melhorar os negócios mesmo em momentos de pressão, quando a escala está um pouco melhor dessa indústria. Como é que está esse momento do ciclo pecuário no Brasil, principalmente em torno dos custos esperados para 2022? Aqui a gente tem, claro, temos que olhar muita coisa, né? Nós temos agora informações aí da provável, esperada frustração de safra aí da soja, né? Isso tende a causar aumento no custo de alimentos, né? Nós temos que entender o comportamento da economia internacional, se nós vamos regularizar ou não também o acesso a insumos, falta insumos em vários setores. Então, ainda é muito cedo para a gente traçar o resultado do ano. Mas, por hora, o que a gente lê aqui? Que nós vamos ter preços e custos subindo mais ou menos na mesma proporção. Então, a gente realmente teve um aperto em 2021, não foi nada preocupante. Né? Então, quem tinha escala de produção estava bem estruturado, produzindo com tecnologias mais adequadas, teve um resultado bom, apesar da seca, apesar de vários problemas, apesar daquela queda de preço que ocorreu entre outubro e novembro. Enfim, a gente acredita que o resultado seja mais ou menos parecido em 2022, mas é cedo, a gente tem que olhar ainda alguns fatores que nós vamos discutir. E com relação à comercialização, Fabiano, a essa a habilidade melhor do produtor, eu acredito que isso vem de um amadurecimento do mercado, né? Não é só o produtor que está melhorando a comercialização, o frigorífico também está tendo está percebendo que ele tem que ter uma relação com o fornecedor diferente, uma relação mais duradoura, uma relação de confiança com o fornecedor. Isso tudo é muito lento, mas vem acontecendo. Então, quando a gente compara períodos, o que a gente vive hoje, o que a gente vivia há 10 anos atrás, a diferença é gritante. Né? Então, a modernização toda que é exigida da cadeia produtiva, ela estimula também a melhoria dos negócios. E vamos também falar do negócio entre compradores de bezerro e vendedores de bezerro. Nós estamos vendo também um amadurecimento nessa negociação. Né? Produtores que antes compravam ou vendiam sem pesar, hoje já não aceitam. Ele pesa, ele quer pesar, ele quer saber o que ele está comprando, ele está avaliando a qualidade daquele bezerro dentro do resultado da fazenda dele. Isso tem um resultado, né, tem um impacto de médio a longo prazo na pecuária fantástico, porque você vai diferenciar o criador. Aquele produtor de bezerros que tem maior zelo, que tem maior qualidade na produção, com certeza vai ser diferenciado lá na frente. Tá certo, o Maurício aí mostra aí também um cenário muito melhor dentro de cadeia produtiva, se imagina uma cadeia produtiva muito mais estável. Maurício, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma boa tarde a você. Uma boa tarde, é sempre um prazer.